poder. Tá. O primeiro compromisso é um propósito primeiro. Não deixar, não permitir, não propiciar que nenhuma criança, que nenhum jovem, que nenhum adolescente desista da escola. Esse é um grande desafio do tempo atual. Ainda mais que a internet agora. Não só a internet, é o contrário, né? Por quê? Porque é muito fácil você sair da escola, evadir-se da escola. Muita distração. Seja pela necessidade econômica, seja pelas condições de vulnerabilidade, seja pela distância da escola, seja pela falta de oportunidade. Então, esse é o primeiro compromisso. Já na minha atuação, como eu disse, sempre atuei em escolas das comunidades de periferia e nos distritos rurais. O desafio das condições. Imagine um jovem, um adolescente, uma criança que sai lá do interior de uma comunidade rural. Ele tem que sair de casa, ele tem que andar a pé, ele tem que pegar o transporte, ele tem que levantar muito cedo e ele passa a maior parte do tempo da sua vida fora de casa. E quando ele chega em casa, ele tem as tarefas de casa. Ele está cansado, ele está extenuado. Como a gente melhorar isso? Como você encurtar o caminho da escola? Que não é só o transporte, que não é só o acessamento. Aí tem gente que fala que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Horas, né? Não tem as mesmas condições e oportunidades. Então, para dizer para você, eu já via esta situação nas escolas que eu atuei, que não são as mesmas condições. E o atual índice do IDEB que saiu demonstra isso. Isso estava já colocado, né? Então, a importância de nós termos a escola acolhedora, humana, diversa e aberta para as diferentes condições de quem nela chega. Não são as mesmas condições. Porque a condição ela está instalada na vulnerabilidade onde a criança mora. Ela está instalada em não acessamento de oportunidade, seja de equipamento. Nós vimos isso na pandemia. A pandemia, ela só explicitou o que já estava instalado. As dificuldades. Você chegar numa escola, e eu trabalhei bastante, inclusive nas comunidades dos distritos rurais, com contraturno. Eu trabalhava o meu conteúdo e no outro período eu trabalhei bastante com contraturno. E você vê todos os dias um grupo de criança, todo dia eles chegavam e saíam primeiro e depois que nós. Aí um dia eu disse, por que vocês, né? Vocês gostam tanto da escola assim? Aí um deles, em nome do grupo, falou assim, olha, professora, se a gente gosta tanto da escola, eu não vou lhe responder, porque se eu responder, você não vai gostar. Agora, que a escola é o melhor lugar da nossa vida, por quê? Perguntei, por quê? Porque aqui a gente aprende, aqui a gente tem internet, aqui a gente pode brincar, aqui tem claridade, aqui não tem briga, aqui não tem violência. É o seu primeiro contato social, né? Eu não preciso ser obrigado a. E disse as condições a que ele era obrigado. Né? As condições, muitas vezes, de exploração da mão de obra infantil. Né? Que ela é explorada até mesmo para mascarar atitudes, ações ou trabalhos, serviços desenvolvidos no interior das comunidades, que são contravenções. Né? A questão do trabalho infantil, do trabalho escravo. Então, a gente aparentemente acha que isso não é. Isso está colocado. A gente acha que acabou já. A questão da violência. A questão da violência no ambiente familiar. A violência doméstica. A violência sexual. Né? Quando você olha para a criança, você vê aquela tristeza encalacrada. E o professor tem esse feeling, né? Aquele sofrimento estampado, negado, escondido. E aí, quais são esses gestos? É o cabelo no rosto, é o sentar lá na fila escondida, atrás da cortina da escola. Quantas vezes você ir lá, né? E dizer, tá tudo bem com você? Por que você está escondido atrás? Aí você vê no olho a lágrima seca que desce, né? O machucado que está ali, né? A verbalização. A criança que chegava muitas vezes e se jogava na cadeira e dormia. Né? E aí você diz assim, e eu faço o que agora? Né? Aí você vai lá, pergunta, tá tudo bem com você? Tá tudo bem, eu só preciso dormir. Mas por que você não dormiu?
Não tive condição de dormir, porque eu fui obrigado a isso, aquilo, aquele outro, teve muita briga, teve disparo, entendeu? Quer dizer, são situações que estão colocadas. E para melhorar a educação, nós precisamos olhar para essas dimensões, né? Agregar as áreas de conhecimento, o atendimento psicossocial, o psicopedagógico, né? Explorar, você falou da internet. A internet hoje, ela é um grande instrumento positivo a ser explorado, porque a nossa meninada, ela tem facilidade. Sim, né? muita Isso pode ser uma grande ferramenta de aprendizado, de vencermos os déficits de aprendizado, de vencermos, inclusive, os desafios dos espectros hoje de autismo e outras situações que nós não sabemos. Nem os pais estão preparados, nem a família está preparada, nem a escola, né? Ninguém de nós está preparado, mas também o agente de saúde não está preparado para ajudar. O atendente da UBS, quando em situação de crise a criança precisa ser levada para, né? Não consegue. O enfermeiro do CIAT, o atendente do SAMU não sabe o que fazer. E quando chega ou no hospital infantil, chega na UPA, chega no pronto-socorro, também a equipe não sabe fazer. Então, um grande desafio pautado para nós. Um outro desafio do campo da educação que nós temos que estar atentos, mas já havia no meu período. Eu, quando me dei conta que vários dos meus colegas estavam adoentados, estavam já dependentes de medicamento, para conseguir ir para a sala, para sair de um estado de letargia, para sair para uma reação de dizer, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Mas a necessidade de cumprimento de metas, algumas exigências, né, dos programas neoliberais que tratam a educação e o profissional da educação apenas como número, ignoraram. E hoje nós temos uma grave situação também dos nossos servidores, do nosso professorado, precisando também de cuidado. Porque na escola não são só os alunos, né? Tem os professores também que querem... Às vezes tem ajuda psicológica para os alunos, mas os professores dão... Isso. E nós não temos hoje. Nós não temos as nossas pedagogas preparadas para lidar com as situações. Né? E a outra questão é o desafio também hoje da questão da exigência. Né? Não vamos acreditar tudo à pandemia. A pandemia não é a única responsável pelo adoecimento do ambiente escolar. E o outro desafio é que, sem a participação da comunidade, dos pais, dos responsáveis, nós motivarmos mecanismos, né? Seja no conselho de pais e mestres, seja no conselho comunitário, seja no espaço de participação, seja integrar a associação de moradores, o grupo do esporte, o grupo da cultura, o grupo de artistas da rua, integrar essas ações, né? Não só do ponto de vista de uma ação do município, de ação da prefeitura, buscando responder essas questões, mas também na comunidade. Quanta criatividade tem no chão das nossas comunidades, que a moçada, muitas vezes, para sair da depressão, para vencer os seus traumas, né, participa de tantos grupos e de tanta criatividade que nós precisamos explorar. Então, nós temos grandes aliados, por um lado, e volto a dizer, a internet, as novas tecnologias, elas são um grande aliado, mas nós também precisamos preparar, por exemplo, a questão da internet. Né? A escola, para que a tecnologia seja um aliado, ela tem que ser forte, potente. Hoje, quando o professor aciona lá, funciona 4 aparelhos e os outros não conseguem funcionar. Né? Quando vai tentar fazer a teleaula ou apresentar um vídeo, não tem condições de... É ruim. Né? E aí isso é na comunidade, também que o menino, a menina não consegue fazer o trabalho, não consegue fazer o seu trabalho em grupo, que é um outro grande aliado. Você pode fazer isso a partir de casa. Né? A própria questão das bibliotecas, que podem ser espaços de pesquisa, também não estão preparadas para isso. E isso é estendido às praças, aos espaços de cultura, ao posto de saúde. Né? Enquanto a criança ou adolescente acompanha a mãe, ela pode estar ali esperando a consulta, esperando a mãe tomar uma vacina e estar lá fazendo o seu trabalho. São espaços públicos de acessamento. Então, esses são desafios que já estavam no nosso horizonte e que foram acelerados, né? E que nós temos que ter muito cuidado neste momento de não nivelar entre desiguais,
não existe oportunidade igual. Né? Nós temos que pensar do ponto de vista ainda muita questão da atualização, pensarmos na formação continuada para a educação. Né? Pensarmos a preparação para as novas tecnologias, para as novas linguagens de aprendizado. Não é porque a lei de diretrizes e bases está lá, não é porque no meu plano de aula, porque a minha área de conhecimento, né, prerroga que é aquilo, mas como que eu uso da criatividade? Para a gente melhorar, e volto a dizer, é nossa responsabilidade. Eu tenho esse propósito. Não podemos perder ninguém na trajetória. Sim. E é muito fácil perder. Perder pelo desânimo, perder pela falta de oportunidade, perder porque precisou sair de casa. Por isso, o programa Pé de Meia do presidente Lula, né, para que a nossa meninada fique, tenha oportunidade, mas principalmente também que a gente não perca ninguém, principalmente nas comunidades de vulnerabilidade, para a violência, para a drogadição, né, para os comandos de tráfico, para o aliciamento. Né, em várias áreas, em vários âmbitos, e principalmente os nossos jovens de periferia não sejam ceifados, né, no seu sonho, na sua esperança. Londrina, ela figura, infelizmente, né? Hoje nós temos aí um grande movimento de famílias que tiveram os seus jovens mortos, assassinados, né? Mesmo que, em havendo situação de conflito com a lei, não merecem ser assassinados, não merecem ser exterminados, né? Nós temos que aprofundar uma cultura de paz. Nós estamos na semana, né, londrinense da cultura de paz. Então, nada mais também forte do que a gente trabalhar isso. Sim. É preciso trabalhar a cultura de paz.